ditado popular que todo mundo conhece, ditado simples, mas muito profundo, que diz assim: quem avisa, amigo é. Interessante que quando nós viajamos, por exemplo, saímos de uma localidade para outra, você vai encontrar durante o seu trajeto inúmeras placas de advertência. É ou não é verdade? Mostrando para você que em determinado local tem um radar, aqui uma curva sinuosa, mais à frente você encontra ali um aviso que a velocidade máxima permitida ali é de 80 km, 100 km. Você encontra informações sobre descida, quando você está numa serra, enfim. Quando nós viajamos, nós estamos sendo o tempo todo avisados. E isso é para o nosso bem, é para nos proteger, é para garantir que nós cheguemos em segurança ao nosso destino. Avisos são muito bons. Se você trabalha numa empresa aqui, né, quem trabalha em empresas, você vai ver que na sua empresa provavelmente existem lá muitas placas informando, não é, para você ter cuidado, questão de corrente elétrica, às vezes informa a altura de uma determinada questão ali, uma prateleira, altura, em determinados momentos você é obrigado a usar equipamentos de segurança, enfim, todos os avisos eles têm o objetivo de nos alertar para alguma coisa, para que nós fiquemos apercebidos dos perigos de não se obedecer esses avisos. Em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, são dois capítulos da palavra de Deus que estão repletos de avisos. Nós estamos sendo avisados o tempo todo em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. E quem é que está nos avisando nesses dois capítulos? O Senhor Jesus. E Ele está nos dando um aviso só. Em todos os dois capítulos: eu voltarei, eu virei. Então preste atenção em todas as questões que eu vou apresentar para vocês nesses dois capítulos. E é o que o Senhor Jesus faz. Ele vai nos alertar acerca de acontecimentos, muitos acontecimentos que sobreviriam naqueles tempos, como é o caso, por exemplo, no capítulo 24, 1 e 2, quando ele fala da destruição de Jerusalém, e quando Jerusalém fosse destruída, isto já era um indício do fim dos tempos. Depois ele vai falar, né, sobre acontecimentos ao longo da história, tudo o que aconteceria ao longo da história da humanidade, desde o capítulo 1 do versículo 24 até o versículo 46 do capítulo 25, nós estamos sendo avisados pelo Senhor Jesus. Nós vimos aqui várias exposições, ele falando que os crentes seriam perseguidos, não é? Que seriam mortos, colocados diante de reis, de príncipes, para falarem acerca das questões concernentes ao reino de Deus. Ele vai contar algumas parábolas para poder mostrar que a volta dele é certa e ao mesmo tempo abrupta, repentina. Ele vai contar a parábola dos 2 servos, depois ele conta a parábola das 10 virgens, ele conta a parábola dos 10 talentos, ele fala que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele fala que virá como um ladrão não avisa a hora que vai roubar. Ou seja, se você ler e reler os capítulos 24 e 25 de Mateus, o tempo todo você estará diante de avisos e advertências do Senhor para a nossa vida. Hoje pouco se prega sobre a volta de Jesus. Aliás, hoje pouco se prega sobre muitas coisas. Hoje é raro você encontrar igrejas, e nossa igreja, graças a Deus, tem sido uma delas ao longo da sua história, mas hoje pouco se fala sobre mudança de vida, sobre pecado, sobre condenação,
sobre juízo de Deus, sobre volta de Jesus, porque esses assuntos geralmente eles não suscitam interesse das pessoas. As pessoas elas querem ir para as igrejas, ouvir mensagens que as coloquem para cima, que traga a elas um alento, uma mensagem motivacional, que dê a elas uma definição diferente acerca delas mesmas, uma definição diferente, porque elas já passam por tantas dificuldades no dia a dia. Então eu não quero ir numa igreja para ouvir que eu tenho que mudar de vida, que eu tenho que me arrepender disso, que eu tenho que me arrepender daquilo. Eu quero ir numa igreja que fale que eu vou conseguir as coisas, que eu vou conquistar as coisas. E você encontra muitos que só pregam isso. Mas quando nós nos propomos a pregar o Evangelho todo, o Evangelho genuíno, nós falamos de graça, nós falamos de misericórdia, de amor, de compaixão, de perdão, mas nós também precisamos falar de condenação, de juízo, nós precisamos falar da volta de Jesus, e esses assuntos nem sempre são agradáveis. Esses assuntos incomodam, esses assuntos são pedrinhas no sapato de muita gente. Mas hoje eu quero finalizar isso com você. Eu quero falar justamente de um assunto que para muita gente é indigesto. Muitos não querem se preocupar com isso. Para que se preocupar com isso? Se é algo que vai acontecer, se for acontecer, tem lá na frente. É o juízo final. Hoje eu quero falar com você sobre isso. Finalizando essa série de mensagens acerca do fim dos tempos. Talvez você veio na expectativa de ouvir outra coisa. Mas você hoje vai ouvir algumas questões muito sérias envolvendo o juízo final. Eu quero hoje, finalizando essa série, expor para você esse texto de Mateus 25, de 31 a 46, de forma diferente. Eu quero fazer perguntas ao texto. Eu quero fazer algumas perguntas para esse texto. E o próprio texto vai nos responder. Eu quero aprender com você hoje o que é que esse texto, acerca do juízo final, tem de tão importante que eu preciso entender para a minha vida. Porque é muito sério que Jesus está tratando aqui. Não que as outras questões não tenham sido sérias, mas ele fecha a chave de ouro essa questão do juízo final. E ele vai mostrar para nós algumas coisas que talvez não seja aquilo que eu imagino acerca do juízo final. Ele vai quebrar alguns paradigmas, alguns tabus aí que nós temos acerca de juízo. Achamos que somente nessa questão. Não, Jesus vai nos mostrar algumas coisas, e em cada uma dessas situações nós precisamos nos perguntar: qual é a minha situação diante de Deus hoje? Porque mais uma vez, desde o versículo 1 do capítulo 24 até hoje, o versículo 46, Jesus vai nos avisar pela 9ª vez. Então essa mensagem aqui não é apenas para cumprir com o protocolo de um domingo à noite. Essa mensagem é mais um aviso do Senhor para nós, para mim, para você. Essa mensagem está sendo gravada, ela vai estar na nuvem da igreja e nós vamos compartilhar. Essa mensagem vai para o YouTube e nós vamos compartilhar, então mais pessoas vão ouvir. É um aviso do Senhor. Então eu quero te convidar a abrir seu coração para receber do Senhor aquilo que Ele quer nos mostrar nesta noite. Primeira coisa que eu quero pensar com você: quem será o juiz desse juízo final? O versículo 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem será o juiz? Jesus Cristo, Filho do Homem. Por que isso é importante? Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando daquele homem que nasceu lá em Belém, da Judéia, que nasceu numa manjedoura, um berço pobre, muito pobre. Nós estamos falando daquele homem que andou pelas estradas empoeiradas da Palestina, pregando em várias cidades. E em cada cidade, em cada localidade que ele pregou, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi questionado. Os judeus rejeitaram Jesus.
esperavam um outro tipo de Messias, um Messias político, que os libertasse da tirania de Roma, um Messias que desbaratasse os exércitos romanos. Mas ao contrário disso, quem é que eles vão ouvir? Um homem que fala que você precisa amar seus inimigos, que você precisa oferecer a outra face, que você precisa caminhar 2 milhas, entregar também a capa. Um homem que entrou na casa de pecadores, comeu com eles. Um homem que ajudou romanos, que para um judeu, um romano era um pagão, era alguém impuro, e ele abençoou romanos, ele abençoou um centurião romano que tinha um servo doente. Ele conversava com mulheres, isso não era comum para um rabi. Ele comeu com pecadores, ele comeu na casa de publicanos, e isso tudo foi despertando no coração do povo judeu um ódio terrível por esse homem, a ponto de o entregarem às autoridades romanas. Bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele foi maltratado, surrado, chicoteado. Um homem que não respondeu com nenhum tipo de violência, foi pregado numa cruz. Ao longo da história da humanidade, esse homem foi motivo de debates nas universidades. Muitas pessoas ao longo da história questionam a sua identidade, questionam a sua autoridade. John Lennon, numa entrevista a uma rede de televisão, ele disse uma coisa: os Beatles estavam no auge do sucesso, e eles estavam abordando vários assuntos. De repente perguntaram para os Beatles sobre o cristianismo, sobre Jesus Cristo. John Lennon pegou a palavra e disse o seguinte: Jesus Cristo foi um cara legal, mas as suas ideias são muito ultrapassadas. Hoje os Beatles são mais populares que Jesus Cristo. John Lennon disse isso. Che Guevara, o grande líder da Revolução Cubana, Che Guevara disse uma coisa. Ele disse assim: se eu encontrasse Jesus Cristo no meu caminho, eu o esmagaria como um verme. Che Guevara disse isso. Um cantor popular, que vocês sabem quem foi, Raul Seixas, uma de suas músicas, ele disse assim: papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada, todo mundo cobra minha luz. Ô coitado, foi tão cedo. Deus que livre, eu tenho medo de ser dependurado numa cruz. Lembra dessa música? Pois é. Isso aí foi o quê? Uma indireta para quem? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Um professor de história sociologia, estava na universidade dando aula, e ele disse para os seus alunos que Jesus Cristo, eu não vou usar a palavra que ele usou, mas ele disse que Jesus Cristo foi um tremendo usuário de drogas. Os seus alunos. Recentemente agora, um cantor começou a zombar de Cristo no palco de um show que estava sendo realizado, começou a depreciar Cristo no palco. Isso sempre aconteceu. Nietzsche, quem não se lembra do grande filósofo Nietzsche, ele é autor da frase: Deus morreu. Então Jesus Cristo sempre foi, é e continuará sendo desprezado, rejeitado, questionado. Existem aqueles que não o reconhecem como Messias até hoje. Existem aqueles que dizem que ele foi um grande líder apenas. Outros até contestam a existência de Jesus, questionam se Jesus Cristo existiu mesmo. Outros dizem que ele não foi absolutamente nada daquilo que ele disse ter sido. Outros dizem que ele teve um caso com Maria Madalena, que ele teve muitos filhos. Outros dizem que ele passou uma grande parte da sua vida na Índia, foi lá que ele adquiriu conhecimento para poder ensinar como ele ensinou. Outros zombam dele, outros riem dele. Sempre foi assim, mas é esse Jesus que estará no trono.
E todos esses que têm zombado dele terão que olhar para ele e se prostrarão perante ele. Eu confesso para vocês, não sei como será isso, mas eu gostaria de estar lá olhando essas pessoas, vendo a majestade do Senhor, o que elas vão dizer. Então o versículo está dizendo: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Jesus Cristo Ele é ainda, Ele está na qualidade de Salvador. Ele ainda é o nosso Redentor. Ele ainda é o nosso justificador. Ele ainda é a resposta. Ele ainda é o caminho, a verdade e a vida, como foi cantado aqui. Jesus Cristo ainda é o nosso intercessor e advogado. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele ainda é. Mas um dia, quando Ele voltar, Ele não virá mais na condição de Salvador, não virá mais na condição de Redentor, nem de intercessor, nem de advogado. Ele virá na condição de juiz. Por isso que é interessante que nós pensemos qual é a visão que você tem de Jesus. Porque Jesus hoje é apresentado de várias maneiras aí fora. Jesus é apresentado como um curandeiro, que só sabe curar enfermidades físicas. Jesus é retratado como alguém que só sabe nos dar riquezas materiais. Para muitas pessoas, Jesus é um garoto de recados. Outros tratam Jesus como um simples doador de benesses humanas. Qual é a visão que você tem de Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Eu não sei, mas eu só sei que um dia Ele estará no trono e Ele vai julgar. Ainda existe tempo, oportunidade para que você o encare, para que você o receba como seu Salvador. Porque se você não fizer isso, um dia você terá que encará-lo como juiz. E naquele momento não haverá oportunidade mais para você. Naquele momento, todas as oportunidades serão passadas. Então a primeira questão desse texto é isso: quem será o juiz? Jesus Cristo, o Filho do Homem. Mas existe uma segunda pergunta: quem será julgado? O versículo 32 diz, olha só: e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Quem será julgado? Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. No dia do juízo, escute, no dia do juízo, não haverá um julgamento para os batistas, um julgamento para os presbiterianos, um julgamento para os budistas, um julgamento para os muçulmanos, um julgamento para os ateus, um julgamento para aqueles que criam numa divindade qualquer, um Deus, os deístas, embora esse Deus seja impessoal. Não haverá um julgamento para os adeptos da teoria da evolução. No dia do juízo não haverá julgamentos particulares, julgamentos de clãs, não haverá isso. Jesus estará sentado no trono para julgar, e no dia do juízo haverão diante dele somente duas classes de pessoas: os que creram e os que não creram. Os que receberam a sua graça e os que a rejeitaram. Os que reconheceram a sua soberania e o seu senhorio e os que não reconheceram. Todos estarão diante de Jesus. Então uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, e aqui eu falo com muito respeito, mas eu preciso falar a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos confiando em pessoas que morreram para que essas pessoas sejam nossas intercessoras do céu. Muitos acreditam nisso. Muitos acreditam que existe um santo no céu intercedendo por mim a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que essa mensagem não é bíblica.
céu intercedendo por você. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus não ensina isso. Com todo o respeito que eu tenho pelos católicos, romanos, e eu não estou aqui para julgá-los, mas hoje foi canonizada uma santa do Brasil. Santa Dulce dos Pobres, ou Irmã Dulce. E ela, segundo a teologia católica, já está recebendo orações e está rogando por nós a Deus. Isso é o que o catolicismo ensina, com todo respeito, mas não é o que a palavra de Deus ensina. Que a palavra de Deus diz o seguinte, Romanos 8,34. Pode olhar na sua Bíblia. Pois foi Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A Bíblia nos diz em Hebreus 7,25, podendo também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A palavra de Deus nos diz, em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, amados, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai. Quantos advogados nós temos? Um. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Está lá na Bíblia, pode conferir, está lá na palavra de Deus. Então, essas pessoas que acreditam que existem outros no céu intercedendo por eles, eu quero dizer uma coisa para vocês, essas pessoas estarão diante do trono de Jesus, e sabe quem estará lá também? Todos esses que supostamente estão no céu intercedendo por nós, eles também estarão lá e ouvirão a sentença do juiz. Você pode questionar comigo, você pode argumentar comigo, mas você não pode argumentar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz isso de maneira muito clara. Jesus Cristo, olhando para os seus discípulos, ele disse uma coisa muito séria: vós conheceis o caminho para onde eu vou. E aí um dos seus discípulos perguntou, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E Jesus Cristo disse com todas as letras lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Artigo definido. Ele não disse um dos caminhos, uma das verdades. Ele disse o caminho, a verdade. Isso prova tudo que a Bíblia diz, que a nossa salvação só depende de um, e esse é Jesus Cristo. Eu repito, quer argumentar? Então me prove biblicamente que eu estou errado. Me mostre na Bíblia que eu estou equivocado. Então quem é que estará diante do trono do Cordeiro? Quem é que estará diante de Jesus Cristo, o juiz? Duas classes de pessoas: as que creram em Jesus, as que reconheceram a sua messianidade, aqueles que reconheceram que Ele é o Salvador, e aqueles que não reconhecem como Salvador, aqueles que não receberam como Salvador, aqueles que receberam a graça salvífica e aqueles que rejeitam a graça salvífica. Agora veja só o que vai acontecer. Vamos para o terceiro. Como será esse julgamento seletivo? Olha só o que nos diz os versículos 33, 34 e 41. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora veja o versículo 41. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem é que está falando isso, irmãos? O juiz. Isso não é teologia de pastor protestante. Isso não é invenção de igreja evangélica. Isso é Bíblia. É Jesus falando. Ele vai selecionar. Todos estarão diante dele. E ele vai selecionar. Sabe por quê? Porque ele conhece cada um de nós. Eu não, mas
mas Ele conhece. E Ele sabe se a sua fé é verdadeira ou não. Ele sabe se você crê de verdade ou não. Ele sabe se você está vivendo uma fachada ou não. Ele conhece você, Ele fez você. Ele sabe o que está dentro do seu coração. E Ele sabe quem é dele e quem não é. Ele sabe quem é bode e quem é ovelha. E no juízo Ele vai separar um do outro. É o que a palavra de Deus está dizendo. Agora a pergunta que eu quero fazer é a seguinte para você. E eu me incluo. Em qual grupo nós estamos? Em qual grupo nós estamos? O pastor Anderson hoje foi muito feliz na palavra dele. E ele disse dessa categoria de pessoas que estão na igreja, que contribuem na igreja, que participam dos cultos da igreja, que choram em determinados louvores, que levantam a mão para cima e que fazem algumas coisas na igreja. Mas não há dúvidas de que muitas dessas pessoas estarão no grupo dos bodes. Por quê? Por conta dos seus frutos. Frutos do Espírito. A maneira como vive no seu dia a dia. Não é o fato de você estar sentado num banco de igreja que torna você uma ovelha. Mas é a maneira como você vive diante de Deus no seu dia a dia que faz de você, que mostra se você é um bode ou uma ovelha. Então esse julgamento será seletivo. Será um julgamento seletivo. Jesus vai separar. Naquele dia, eu não tenho dúvidas do que eu vou dizer para você. Muitos pais serão separados dos filhos. Muitos esposos serão separados das esposas. Muitas mães ficarão sem seus filhos. Muitas pessoas próximas serão separadas umas das outras. Porque Jesus conhece os corações. E Ele sabe quem é quem. Por isso, você já pertence a Jesus? Você é uma ovelha de Jesus? Ou você é só um membro de igreja? Um frequentador de igreja? Então esse julgamento será um julgamento seletivo. E eu peço a Deus, em nome de Cristo Jesus, que haja um grande número de ovelhas naquele dia. E eu realmente penso nisso com muita preocupação, porque infelizmente nós temos visto tantas pessoas negligenciarem o Evangelho, negligenciarem a pregação, negligenciarem a mensagem da cruz. Quantas pessoas hoje estão simplesmente atrás de Cristo por causa daquilo que Ele pode lhes dar e não por causa daquilo que Ele é, porque existe uma grande diferença. Quando você olha para Cristo e reconhece quem Ele é, isso transforma totalmente a sua estrutura. Mas quando você olha apenas para aquilo que Cristo pode te dar, isso mantém você menor do que você realmente é. Por isso que existem tantas pessoas doentes, que estão adoecendo cada dia mais, e essas pessoas vão morrer sem Cristo, porque estão atrás das bênçãos e não do abençoador. Infelizmente. Então nós estamos vendo aqui, através dessas perguntas, o desenvolvimento dessa mensagem. Quem é o juiz? Quem será julgado? Como será esse julgamento? E agora preste atenção nos versículos 35 a 40. Qual a base desse julgamento? Veja só, as obras de cada um. Versículo 35 a 40 diz assim: porque tive fome. Por que é que alguns da direita vão entrar na vida eterna? E aí Jesus vai dizer: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Escute, a palavra de Deus é clara em nos afirmar uma coisa muito importante: a salvação é pela graça de Deus. Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece a salvação de Deus. Se tem algo que nós merecemos
vezes é a condenação eterna, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos salvou. Só que Tiago vai dizer uma coisa muito importante: a fé sem obras é morta. Como é que eu evidencio a minha fé em Jesus, irmãos, a não ser através de obras? São as minhas obras que provam se eu realmente creio ou não creio, se eu realmente sou uma ovelha ou um bode. É as minhas obras que demonstram isso no dia a dia. São as minhas obras que mostram se eu me comporto como ovelha ou se eu me comporto como bode. Então, aqui não está falando de salvação pelas obras. Aqui está se falando da evidência de se estar no primeiro grupo. E aqui Jesus dá uma série de coisas que nós podemos fazer. Ele diz: eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu era um estrangeiro e vocês mesmo assim me hospedaram na casa de vocês. Eu estava nu e vocês vestiram-me. Eu adoeci e vocês foram me visitar. Isso mostra a amplitude da obra de Deus. A amplitude da obra de Deus. A quantidade de coisas que eu posso fazer pelo meu próximo. E é interessante que esses que estão no primeiro grupo, no grupo das ovelhas, eles são dominados por uma humildade tão grande, eles são tão humildes, que eles perguntam assim: Senhor, mas quando é que isso aconteceu conosco? Quando é que o Senhor esteve realmente com fome? Senhor, assim, nós não nos apercebemos, nós não estamos entendendo como foi que isso aconteceu. Fizemos porque tinha que ser feito. Olha a humildade deles. Aí Jesus diz assim: toda vez que vocês fizeram isso com um desses pequeninos, com as pessoas, vocês fizeram isso a mim. Ao contrário, não é? Do outro grupo, o outro grupo diz assim: mas espera lá, explica melhor. Quando foi que o Senhor esteve nessas questões? Mostra-nos. Nós fomos tão atentos, nós fomos tão diligentes. Quando foi que nós deixamos? Está parecendo o povo de Israel lá no Antigo Testamento, lá em Malaquias capítulo 3, quando o povo estava morando em casas belíssimas, casas muito boas, e o templo do Senhor estava deixando a desejar, a construção estava caindo aos pedaços. E aí o Senhor está falando para o povo, por quê? Porque o povo parou de devolver o dízimo para o templo. O dízimo do povo é que conseguia dar avanço à obra de restauração do templo. Aquele templo que ele simplesmente paralisou a sua reforma. E Deus então começa a dizer: vocês estão me roubando. Aí o povo: em que nós estamos te roubando? Vocês estão me defraudando. Mas em que? Fale para nós, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. A prepotência do povo de querer saber de Deus, de inquirir Deus. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Eles vão inquirir Jesus, nós vamos ver daqui a pouco. Eles vão inquirir Jesus. Como é isso? Quando foi que nós deixamos de servi-lo? Mas esse grupo aqui não. Olha a humildade. Senhor, mas nós fizemos tantas coisas. Nós fizemos o que tinha que ser feito. Como foi que nós fizemos isso para o Senhor? É uma pergunta de alguém que é humilde e que está surpreso com a própria salvação. Sabe qual vai ser a maior surpresa no céu? Eu estar lá. Algumas pessoas dizem isso, não é? No céu nós teremos um monte de surpresas. Você verá no céu pessoas que você nunca achou que fosse ver, e você não verá pessoas que você nunca achou que não iria ver. Eu vou ter uma grande surpresa no céu. Sabe qual é? Eu estar lá. Isso é uma grande surpresa, porque eu não mereço estar no céu. Então aqui é um grupo surpreso com a própria salvação. Nós não merecíamos isso. Imagine só esse povo entrando nas bodas do Cordeiro, vendo aquela glória toda, vendo aquela majestade toda, aquele deslumbre, aquela glória que nenhum de nós é capaz de imaginar. Nenhum de nós. Paulo foi lá. Paulo recebeu uma visão do céu, a Bíblia diz, ele foi lá. Ele foi até o terceiro céu. E a Bíblia diz que ele ouviu palavras que ao homem não é lícito referir. Ele não conseguia nem expressar o que ele viu. Imagine como é o céu, querido irmão. Como é a glória. Como é estar diante de Deus face a face. Agora não. Agora nós vemos por enigma.
estado de humildade e reconheceremos que nós não merecíamos estar ali. Porque nós não merecemos. Mas nós vamos estar. Sabe por quê? Porque alguém tornou isso possível. E esse alguém é Jesus. Então essa salvação, esse julgamento, será baseado nas obras. Não que as obras elas sejam a causa da salvação, mas as obras são o efeito da salvação. As obras é o resultado da salvação. Você tem manifestado obras de salvação no seu dia a dia? Será que nós temos mostrado através da nossa vivência diária, da maneira como falamos, da maneira como nos vestimos, irmãos? Porque uma roupa fala muito de alguém. Da maneira como nós lidamos com a nossa vida social. Será que nós estamos demonstrando que somos salvos? Estamos vivendo como salvos? É isso que está aqui, nesse texto. É essa a questão que o Senhor quer nos mostrar. Qual a base desse julgamento? As obras de cada um. É interessante que um grande escritor chamado J.C. Ryle foi um dos que eu consultei para preparar esse esboço. Eu consultei o comentário do livro de Mateus. Ele tem uma frase: o juízo final será um julgamento que revelará notavelmente o caráter tanto dos salvos como dos perdidos. Aqueles à direita de Cristo, suas ovelhas, continuarão revestidos de humildade e ficarão surpresos ao ouvirem o Senhor mencionar e aprovar qualquer obra que tenham realizado. Ao lado esquerdo, os que não foram de Cristo continuarão cegos em sua justiça própria, não se mostrarão sensíveis à sua negligência a Cristo. Senhor, dirão, quando foi que o vimos e não te assistimos? Então a base desse julgamento serão as obras. E eu caminho para o final. Qual é o resultado desse juízo? Está lá no versículo 46. E irão estes para o tormento eterno. Estes quem? Os que estiverem à esquerda. Os bodes. Aqueles que ostentaram uma capa exterior. Aqueles que usaram máscaras durante toda a vida. Aqueles que pareciam ser, mas nunca foram. Aqueles que fingiram ser, mas na verdade não foram. Esses que estarão lá no juízo à esquerda, e só Jesus Cristo sabe quem é e quem não é. Esses que estarão lá irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, o resultado desse juízo: punição ou absolvição? Punição ou absolvição? Tem uma frase, eu termino, a frase de J.C. Ryle, ele diz assim: tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia interminável sem noite, e o inferno é uma noite interminável sem dia. Eu quero perguntar para você, para encerrar minha exposição e encerrar o capítulo 25, querido, em nome de Jesus Cristo, não tente fugir dessa resposta. Você estará em qual grupo no juízo? Quando você olha para si mesmo e compara a sua vida com os ensinamentos de Cristo, em qual grupo você estará? Se você se sente no grupo dos bodes, existe ainda a oportunidade de você mudar de lado. Nesta noite, você pode crer em Cristo e passar a fazer parte desse grupo que estará à direita de Jesus. Basta que você confesse seus pecados nessa noite. Basta que você diga: eu confesso, Jesus, os meus pecados. Eu sou um pecador. Eu mereço estar do lado esquerdo. Eu mereço ir para o tormento eterno. Eu sou um pecador, mas eu te confesso meus pecados nessa noite. Eu me arrependo de todos eles. Peço o teu perdão, porque eu quero estar do seu lado direito. Se você quer fazer essa oração comigo, esse é o momento. Eu quero orar com você.
Senhor, Tu conheces os nossos corações. Tu sabes quem somos. Não adianta esconder isso de Ti. Tu sondas os nossos corações. O Senhor coloca uma sonda dentro do nosso coração, e essa sonda vai bem no fundo, e o Senhor sabe o que tem lá. O Senhor sabe se nós estaremos do lado esquerdo ou do lado direito. Mas se há alguém aqui nesta noite que ainda se sente no lado esquerdo, salve essa vida, Senhor. Manifeste Tua graça a essa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, eu Te peço que nesta noite essa pessoa possa mudar de lá. Se há alguém aqui agora confessando os seus pecados diante do Senhor, eu peço que o Senhor os perdoe em nome de Jesus. Escreve esse nome no livro da vida, para que a Tua glória seja completa. Nós Te pedimos isso. Abençoe essa vida, Senhor. Cuida dessa vida em nome de Jesus. Eu não sei quem é quem. Convivemos juntos, bodes e ovelhas, escolhidos e não escolhidos, eleitos e não eleitos. Convivemos juntos com aqueles que Te pertencem e com aqueles que não Te pertencem. Só que nós não sabemos quem é quem. Nós não sabemos. Nós mal sabemos de nós mesmos, imagine dos outros. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, não permita que vidas aqui nesta noite permaneçam do lado esquerdo, permaneçam do lado dos bodes, permaneçam do lado daqueles que irão para o tormento eterno. Mas que nesta noite, a partir de hoje, o lado direito tenha mais pessoas. Que a salvação do Senhor chegue nesses corações. Não permita, Senhor, que vivamos alheios a isso. Eu Te peço. Muito obrigado pelo Seu amor e por ter nos avisado 9 vezes nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Obrigado por ter nos dado tantos alertas, por ter falado tanto ao nosso coração. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém.